Boa tarde. Como eu sou professor, não estranhe se de vez em quando eu perguntar, ok? Entenderam? Já é meio costume de sala de aula. Como já foi apresentada, a palestra é Embalando Segredos com Python. E primeira coisa, para que a gente precisa de criptografia, né? Quem tem segredo aqui? Alguma informação? Ninguém tem segredo. Eu tenho segredos. Começando pela senha do banco. Certo? Então, quanto é que vale um segredo? Pode valer todas as suas economias para uma pessoa, mas para um governo pode valer muito mais que isso. Então, a gente tem que proteger esses segredos. E não é coisa de hoje. De muito tempo atrás, foi necessário proteger segredos. Então, como é que era antigamente? No início, existiam duas técnicas simples. A transposição, onde você pega uma mensagem e dessa mensagem você vai alterar a posição das letras, dos caracteres nessa mensagem. Uma técnica conhecida é essa, que é o bastão de Licurgo, onde você pega uma tira de couro, enrola no bastão e você consegue escrever a mensagem normalmente. Cada letra numa peça da tira. Quando você desenrolar isso, ela vai estar toda embaralhada. E você só vai conseguir acertar a mesma mensagem se você usar um bastão que seja do mesmo diâmetro. Então, como é que os caras faziam isso? Escrevia a mensagem, desenrolava a tira, o cara usava como cinto ou como alça de alguma coisa, viajava, chegava lá do outro lado, sabia qual era o tamanho certo do bastão, para poder montar a mensagem e, assim, montar a mensagem do outro lado para poder ler. Outra técnica é a substituição, onde ao invés de embaralhar a mensagem, o que a gente faz? Para cada caractere da mensagem, para cada símbolo da mensagem, a gente vai trocar por um outro símbolo. Uma das mais conhecidas é a cifra de César, onde cada letra era trocada por 3 letras à frente do alfabeto. E quando chega no Z, a gente vai e faz a coisa cíclica. Para voltar, se você na cifragem você está adicionando 3 letras, na decifragem seria subtrair 3 letras. Hoje em dia isso só é utilizado como o Hot 13, que é mais conhecido para você evitar tá soltando spoiler de alguma coisa. Então é bem comum em fórum você ver o pessoal utilizando o Hot 13, ou seja, 13 letras para frente, que como são 26 letras no alfabeto, tanto faz você fazer 13 letras para frente ou para trás, é uma operação só. Você só precisa escrever uma função, tanto para cifrar como para decifrar. Só que, como é que isso evoluiu, né? Se eu não me engano, na Índia, tinha uns caras que eram muito bons em matemática e começaram a quebrar tudo dos segredos. E já na época da Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha esse cara que é o Enigma, certo? Como é que ele funcionava? Ele tinha 3 rotores aqui, e onde cada rotor desse ele fazia uma sequência diferente de combinações. E mais isso, tinha uns cabos aqui que você plugava, e aqui é como se fosse a máquina da datilografia, e o cara aqui está apertando o A, provavelmente, e ele acende aqui, está acendendo o B. Então o A está sendo transformado em B. E no que ele pressiona uma tecla aqui, dentro do maquinário aqui, ele pega e roda um disco desse. Então se ele apertar A de novo, não vai mais sair B, vai sair outra coisa. Então, para cada dia, para cada mensagem, os caras tinham um código, combinação de discos e configuração da máquina. E mesmo se você passasse a mesma mensagem com uma combinação diferente, daria um resultado diferente. No outro lado, para quem você está transmitindo a mensagem, o cara tinha o mesmo livro, com os mesmos códigos, a mesma sequência, e conseguia fazer o processo inverso. Colocava a combinação correta de discos e escrevia toda a mensagem criptografada para poder chegar à mensagem original. Foi aí que os caras construíram essa máquina aqui,
Quem já assistiu esse filme? O Bomb, ele foi a versão britânica dessa máquina para quebrar o Enigma, só que antes dela teve um chamado Bomba, com A aqui no final, que foi de origem polonesa, se eu não me engano. E onde é que a gente está hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não está mais com máquina de datilografia. A gente tem o celular, tem o computador, tem muita coisa que faz processamento muito mais rápido. A gente se depara com isso aqui. As mensagens que você enviar e as ligações que você fizer nesta conversa estão protegidas com criptografia de ponta a ponta. Certo dia, estava eu no grupo da família, no WhatsApp. Minha tia chega e faz, pronto. O WhatsApp agora está criptografado. O governo vai saber o que é que eu estou conversando. E sai pegando aquelas mensagens que você recebe, você não verifica a fonte e você encaminha para o próximo grupo, e para o próximo grupo, e para o próximo grupo. Aí lá vai eu parar. Não, tia, não é assim, é tal, tal, tal. Para poder tentar desconstruir um pouquinho isso aí. Então, para falar de comunicação segura, a gente tem 3 pilares básicos de segurança, que são confidencialidade. Se eu estou transmitindo uma mensagem e eu quero proteger essa mensagem de acesso não autorizado, eu estou falando de confidencialidade. Então, apenas o remetente e o destinatário são que deveriam ter acesso à mensagem, de fato vão conseguir ter acesso à mensagem. Então, alguns algoritmos de criptografia vão garantir confidencialidade. Cada aplicação de um algoritmo ela pode ter uma garantia diferente. Então, quando a gente fala de confidencialidade, é que ninguém fora do ciclo de pessoas autorizadas consiga ter acesso à mensagem. No caso aqui, a Alice envia uma mensagem para Bob, e com a confidencialidade a gente quer impedir que outra pessoa tenha acesso a essa mensagem. Segundo ponto é integridade. A integridade ela protege que a mensagem original seja alterada durante a transmissão. Ou seja, ela garante que a mensagem enviada por Alice vai ser a mesma mensagem recebida por Bob. Que nem, por exemplo, lá na época da guerra, o cara dizer, bombardeie tal local dia 13. Você pegar, interceptar a mensagem e dizer, não, bombardeie o local dia 14. Aí isso lhe dá um dia de vantagem para poder contra-atacar. Então, quando você tem integridade, você garante que a mensagem original é a mesma mensagem que chegou no final. E o terceiro ponto é a autenticidade. A autenticidade ela protege que, sendo recebida uma mensagem, você possa garantir quem foi a pessoa que enviou aquela mensagem. Então, se a mensagem está autenticada, então Bob vai ter certeza que a mensagem foi enviada por Alice, e não por uma terceira pessoa tentando personificar um remetente autorizado. Então, a autenticidade ela vai verificar a autenticidade, a identidade do remetente. Beleza? Quiserem, pode fazer dúvidas durante a apresentação. Então, trazendo desses 3 pontos, desses 3 pilares básicos de comunicação segura, a gente vai ver agora 3 tipos diferentes de algoritmos de criptografia que vão resolver esses pontos. O primeiro é a criptografia de chave simétrica. Quando a gente fala chave simétrica, significa que é a mesma chave. Eu tenho uma mensagem aqui que eu quero encriptar. Então, para encriptar essa mensagem, eu vou precisar de uma chave secreta. E secreta, só eu posso saber dessa chave. Essa parte daqui eu quero proteger. Essa parte aqui é uma informação que eu uso para proteger a mensagem que é o meu segredo. E isso vai resultar num criptograma. O criptograma, você pode transmitir ele na rede sem problemas. Essa parte aqui pode trafegar publicamente. Essa parte aqui é o seu segredo para quebrar isso aqui. Isso aqui é a mensagem que você quer proteger. Então, do outro lado, quem recebe o criptograma, para poder ter acesso à mensagem original, ele vai utilizar aqui o criptograma e vai utilizar a mesma chave.
Então, fazendo essa função aqui, com essas duas entradas, você consegue chegar na mensagem original. E esse criptograma, ele pode ser enviado num espaço público. Nesse caso aí, a chave é única ou sempre vai ter uma chave diferente para cada mensagem, por exemplo? Pronto, isso já cai na parte de aplicação. Tipo, o ponto aqui é a mesma chave que cifra, decifra. Então, se você pode reutilizar a mesma chave. Mas o que acontece? Quanto mais criptogramas você tem com a mesma chave, mais informação você está dando para um atacante, que ele vai juntando vários criptogramas, e se você está repetindo a mesma chave, você deixa suscetível a quebrar. Uma das boas práticas de uso de criptografia simétrica é que você troque a chave a cada transação, se possível, que é o melhor caso, o mais seguro possível. Se você puder trocar uma vez por dia, agora não deixar a mesma chave sempre. Pronto, aí agora eu vou ter modos de cifragem. Dada a criptografia simétrica, a gente tem duas aplicações dela, duas formas de trabalhar. Tem a forma de fluxo e a forma em bloco. Na forma de fluxo, o algoritmo de criptografia ele vai produzir um fluxo de bytes, onde você pode pegar um fluxo de bytes igual ao tamanho da sua mensagem e fazer um show da operação do fluxo de byte você pode tratando byte a byte. O de bloco não. O de bloco ele vai quebrar a mensagem original em vários pedaços e cada pedaço desse ele vai cifrar e vai resultar num criptograma do mesmo tamanho. Então aqui a gente tem a forma mais simples, que é o ECB, Electronic Codebook, onde eu pego a minha mensagem aqui, quebro em vários pedaços do tamanho do bloco e utilizo a minha chave em cada operação aqui. O que vai acontecer é que eu vou ter vários criptogramas e quando eu concatenar vai dar o meu criptograma completo. Beleza. Só que essa forma de fazer não é legal para criptografar imagens, por exemplo. Porque você tem, mesmo que você não consiga restaurar, quer dizer, tirar a imagem original do criptograma, pedaços idênticos da mensagem vão resultar em criptogramas idênticos. Então aqui a gente consegue inferir alguma informação dada a partir da mensagem original. Já se eu utilizo qualquer outra forma de cifragem em bloco, qualquer outro modo, eu vou obter uma coisa meio mais parecida com aleatório. Tu pode tirar o ponteiro do mouse dali? Valeu. Então a gente tem o CBC. O que acontece? A gente tem um vetor de inicialização aqui. A gente pega esse vetor de inicialização e faz uma operação SHO com texto que eu quero cifrar. E, dada essa cifragem aqui, o resultado dela, eu pego esse bloco aqui e utilizo como vetor de inicialização da próxima operação. Então, mesmo que eu tenha duas porções de pixels brancos, o criptograma desses dois pedaços vai dar diferente por causa desse vetor de inicialização, que vai ser um aqui, mas esse criptograma vai ser diferente desse vetor de inicialização. Então, essa operação aqui vai receber, mesmo esses dois caras aqui sendo iguais, essa outra parte aqui da operação é diferente. Então, vai resultar em criptogramas diferentes. Essa é a forma mais comum utilizada depois do SCB sendo considerado não seguro. Aqui você consegue, a parte de decifragem disso aqui você consegue fazer paralelizado, mas como cada bloco aqui depende do resultado do bloco anterior, não tem como você fazer isso de forma paralela. Outros modos de cifragem tem o modo do contador. Ao invés de cifrar a mensagem em si, você cria um contador aqui, uma parte aleatória e uma parte aqui que você vai só incrementando. Você cria vários blocos do tamanho da mensagem e cifra cada bloco. Isso aqui, como cada operação é independente, você pode fazer paralelizado. E aqui no final você faz uma operação SHO com texto. No modo contador, você pode utilizar uma cifragem em bloco como se fosse uma cifragem de fluxo. Então aqui eu tenho um exemplo, utilizando a biblioteca. Eu importo aqui
dos algoritmos de criptografia, vou importar o AES e o modo CBC. Então, eu consigo criar aqui o meu objeto cifrador, passando aqui uma chave, o modo que eu quero que ele trabalhe e o vetor de inicialização. Criado meu objeto, eu consigo fazer o meu criptograma, cipher.encrypt, now is the time, e ele vai me dar o criptograma. O tamanho dessa mensagem aqui, tem um espaço aqui no final, porque eu tenho que completar o tamanho do bloco. A minha mensagem, ela tem que ser ou o tamanho do bloco, ou 2 vezes o tamanho do bloco, tem que ser múltiplo do tamanho do bloco. O algoritmo de criptografia, ele não se responsabiliza por completar o tamanho. Se o tamanho tiver a mais ou a menos, vai dar alguma exceção aqui na operação. E o caminho contrário é que eu utilizando o meu criptograma, eu consigo retornar a mensagem original. E esse cara aqui, esse cifrador aqui, ele tem a mesma chave. Ele tem uma chave só, ou seja, ele consegue cifrar e decifrar a mesma mensagem. Já a criptografia de chave assimétrica, ela não trabalha com uma chave só. Porque qual o problema de você ter uma chave só? Se eu quero envolver 5 pessoas num canal seguro, eu tenho que distribuir essa chave simétrica para as 5 pessoas. Isso pode garantir para a gente confidencialidade, mas a gente não consegue autenticidade. Porque uma das 5 pessoas vai ser capaz de criar a mensagem. Então a gente não tem como identificar qual dessas pessoas criou a mensagem. Já de chave assimétrica, a mensagem original a gente protege ela com a chave pública, para poder ter o nosso criptograma. Na outra ponta é utilizada uma chave privada com o criptograma para poder chegar na mensagem original. Então, eu tenho 2 chaves, uma pública que é disponível para todo mundo e uma privada onde só eu tenho acesso. E o que uma chave faz, a outra desfaz. Se a gente pega e cifra uma mensagem com a chave pública, a única pessoa capaz de fazer a operação inversa é o dono da chave privada. Então a gente tem aqui, nessa operação, a garantia de confidencialidade. Qualquer pessoa com a minha chave pública consegue mandar uma mensagem para mim, que só eu serei capaz de abrir a mensagem. Então a gente tem uma confidencialidade, mas eu não sei ainda, eu não tenho autenticidade porque eu não sei eu não tenho a garantia de quem foi que mandou a mensagem. Quando eu troco a posição das chaves aqui, eu tenho uma operação de assinatura. Então eu uso a mensagem que eu quero assinar e a minha chave privada, que vai me dar uma assinatura. E essa assinatura ela pode ser verificada usando a minha chave pública, que vai retornar a mensagem original. Então, se eu quero produzir uma mensagem e dizer, essa mensagem fui eu, Moisés, quem forjou um documento, por exemplo. Criei um documento, assinei de punho, escaneei, quero colocar digital. Então, eu faço a assinatura digital como? Criptografando com a minha chave privada. Mais para frente eu vou explicar que a gente não vai criptografar o documento completo. Mas essa parte de usar a minha chave privada faz com que todas as pessoas que têm posse da minha chave pública sejam capazes de verificar que aquela assinatura só seria capaz de ser produzida por mim, que tem a chave privada. Uma das diferenças da criptografia simétrica para assimétrica é em relação à performance. A criptografia simétrica ela é bem rápida, enquanto que a criptografia assimétrica ela é mais custosa de trabalhar. Lá no exemplo de criptografia simétrica, a gente viu que a chave era bem pequenininha, tipo 16 bytes. Isso aqui é uma chave todinha, deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Ó, aquilo tudo foi a chave privada, aí aqui eu tenho a chave pública, eu criei aqui um objeto da privada, criei aqui um objeto da pública. O meu texto plano, se eu encriptar com a minha chave pública, eu vou conseguir aqui esse criptograma, que ele é bem extenso, do tamanho
mais ou menos lá da minha chave. E aqui, com a privada, eu consigo decifrar o texto. Então, aqui eu tenho confidencialidade. Qualquer pessoa, utilizando a minha chave pública, pode cifrar uma mensagem que só eu, com a privada, vou ser capaz de decifrar. Já aqui embaixo, eu tenho a minha assinatura. Com a chave privada, eu vou assinar esse texto. Então, ele gera esse outro criptograma. E esse outro criptograma, uma pessoa composta da chave pública pode verificar ele e ele retorna a mensagem original. Então, nessa parte aqui, a gente consegue garantir a autenticidade. Só eu seria capaz de assinar essa mensagem. Uma das limitações de criptografia assimétrica é que a gente só pode trabalhar com mensagem até o tamanho da chave. Então, a gente utiliza de funções de hash para garantir integridade. A função de hash, ela pega uma mensagem independente do seu tamanho e ela vai produzir um resumo de tamanho fixo. Qualquer alteração mínima na mensagem impacta o resultado do hash. Um exemplo mais básico de função de hash que eu consigo lembrar é de quando eu estava no primário que a professora ensinava noves fora. Só que noves fora não é... O resto da divisão por 9 não é seguro o suficiente para a gente fazer isso. Porque se você somar mais 9 unidades, você acaba encontrando uma colisão. Ou seja, duas mensagens diferentes, dois números diferentes, que dão o mesmo resumo. Então, a gente tem propriedades para garantir o que é um bom hash. Primeiro, tem que ser fácil de calcular, tem que ser rápido. Segurança, ela sempre é um trade-off. Quanto mais seguro você quiser deixar o seu sistema, mais recurso você vai gastar para isso. Então, geralmente a gente quer uma coisa que seja fácil de calcular aqui no hash para não pesar muito. Inviável de forjar uma mensagem com um determinado resumo. Ou seja, dado um hash qualquer, eu ser capaz de encontrar uma mensagem que dê naquele hash. Terceiro aqui, inviável de modificar a mensagem sem modificar o resumo. Ou seja, eu quero alterar alguma coisa num documento que foi disponibilizado publicamente. Eu poderia alterar algumas palavras do documento e no final colocar mais um monte de lixo de bytes até conseguir bater no mesmo hash. Se eu consigo fazer isso, o algoritmo de hash não é considerado mais seguro. Inviável de encontrar duas mensagens com o mesmo hash, que meio que são similares, esses dois casos aqui, ou seja, encontrar duas coisas que vai dar uma colisão. Hoje em dia a gente tem o SHA-1, que já é considerado não tão seguro. De agora em diante, todas as conexões SSL, já por recomendação, já são de SHA-2 para cima. SHA-3 já está começando a ser implantado. Então, aqui você tem 256 bits. Aqui você já tem um hash de 512 bits. O tempo desse aqui é mais difícil de calcular do que esse aqui. E esse aqui é o mais rápido de todos, pelo tamanho do resumo. E também, quanto maior, mais difícil é você achar uma colisão. Então aqui, from wolfcrypt.hashes, eu importo uma biblioteca de hash, um módulo de hash, aqui o SHA-256, criei meu objeto e eu chamo essas funções chamadas update. Então eu vou atualizando o meu hash com toda a informação que eu quero. Eu posso pegar um arquivo todo. Eu posso ler o arquivo num buffer e passar o buffer todo de uma vez só. Ou eu posso estar recebendo alguma coisa da rede e ir pedacinho por pedacinho calculando esse hash. No final, quando eu fizer o digest, ele vai me retornar o hash de toda aquela informação. Tem também a função xdigest, que retorna esse mesmo hash aqui, só em formato hexadecimal. Que aí vai depender da sua necessidade. As funções de HMAC
elas são um hash autenticado. Ou seja, além de você alimentar o hash com a mensagem, você também utiliza uma chave secreta. Então, aqui a gente vai ter um resumo que ele depende tanto da mensagem, mas só as pessoas que têm a chave secreta seriam capazes de construir esse hash a partir dessa mensagem. Nesse caso, a gente vai alimentar aqui, na criação do meu objeto, eu vou alimentar ele com uma chave secreta. O resto da operação é idêntica. Então, aqui eu tenho o update, duas chamadas do update, digest e o xdigest trazendo o meu resumo em formato hexadecimal. Isso aí é o que se chama de salt? De quê? Salt? De salt, não. O salt é mais o seguinte, tipo, eu estou lá na função de hash, aqui na aplicação original. O primeiro update que eu chamar aqui vai ser o meu salt. Então, vou armazenar lá no banco de dados o meu salt que eu usei e o hash final. Aí, quando o usuário colocar a senha dele, tipo, vai chegar a senha para mim. Aí eu crio o objeto do hash, passo primeiro o salt, aí depois eu passo a senha do cara. Porque aí, se eu tenho dois usuários com a mesma senha, o hash vai ser diferente, porque o salt inicial foi diferente. Se você... nesse caso, você consegue proteger dois usuários de senhas idênticas se você utiliza um salt aleatório para cada usuário. Mas, se você está tentando proteger a sua base de dados contra um ataque chamado usando Rainbow Tables, e se você usar um salt só para todas as senhas, você está criando um grupo de senhas diferentes de um Rainbow Table padrão, mas você ainda consegue identificar usuários com a mesma senha. Então, mudando o salt para cada usuário, você consegue proteger dos dois. E, por último, produção de números aleatórios. Para produzir números aleatórios, eu tenho um módulo aqui random que ele tem essas duas funções. A byte, onde ele vai dar um byte aleatório a cada chamada, ele vai produzir um byte aleatório, ou então você pode pedir um array com o bytes aqui, no caso 16 bytes, ele vai me dar aqui 16 bytes. Se eu quero um vetor de inicialização lá para o meu algoritmo de criptografia simétrica, eu posso usar esse módulo aqui para produzir um vetor de inicialização. O vetor de inicialização ele também pode ser enviado, aberto, na transmissão. A instalação, ela depende tanto da biblioteca C, ou seja, eu vou clonar aqui o repositório do wolfSSL, autogen.sh, configure, habilitando o SHA-512. Por padrão já está habilitado no Mac, mas no Linux eu acho que não. No Ubuntu pelo menos não estava. Make install. E agora eu instalo a parte do Python, sudo pip install wolfcrypt. A partir desse momento eu já posso abrir o interpretador do Python e já posso começar a brincar com a biblioteca. A documentação completa está nesse link aqui, wolfSSL, GitHub IO, wolfcrypt py. E o wolfcrypt em C, a biblioteca em C, ela é o quê? Ela é o motor de criptografia dessa nossa biblioteca chamada wolfSSL, que é uma alternativa ao OpenSSL. Eu conheci a wolfSSL há uns 7, 8 anos atrás, quando eu trabalhava na Fibus ainda. A gente precisava de uma implementação SSL que fosse pequeno o suficiente para caber numa maquininha POS, uma máquina de cartão de crédito. E no caso, o OpenSSL era grande demais, não cabia, não dava para compilar a aplicação e carregar na máquina, porque ficava grande demais. Então eu achei esses caras aqui, fiz a integração dele com o código da aplicação e rodou beleza. Só que estava lento demais. Aí eu consegui fazer umas alterações na biblioteca matemática que melhorou a performance, fiz a contribuição de volta para os caras e uns 5 anos depois os caras chegaram para me perguntar: não, a gente está contratando, você não quer trabalhar com a gente, não? Então foi através de contribuição open source que eu acabei trabalhando com o pessoal lá. A wolfSSL ela escreve em C com foco em leveza e portabilidade, ou seja, o principal mercado da biblioteca é o mercado de IoT.
e de embarcados. Reconhecida pelo seu pequeno tamanho, velocidade e funcionalidade. Velocidade porque a gente sempre tenta se utilizar de criptografia implementada diretamente no hardware. Então, dependendo da arquitetura, se ela tiver suporte da plataforma, se ela tiver suporte a alguma forma de aceleração, a gente vai estar utilizando essa forma de aceleração, para não fazer tudo só via software, que acaba sendo mais lento. E funcionalidade, a gente está constantemente adicionando novos algoritmos de criptografia. Amplamente utilizado no mercado embarcado, também disponível agora para desktop e cloud, que a gente também já está trabalhando com Intel SGX e com placas de criptografia assíncrona, que é diferente de criptografia assimétrica. Criptografia assíncrona está mais para a mesma operação de socket não blocante, onde você chama uma operação, mas você não deixa o processador preso ali naquela operação. Você chama a operação de criptografia, essa operação de criptografia ela é repassada para uma placa de criptografia e o controle volta para o processador para ele poder trabalhar em outros processos, não bloqueando o processamento. O módulo em Python do Wolfcrypt, ele obedece essas duas guidelines aqui do Python. Uma de API para funções de hash e a outra de algoritmos em cifragem em bloco. Ou seja, antes de fazer o bind do C para o Python, eu fui atrás dos documentos, não achei um documento para criptografia assimétrica, achei só esses dois. Então, todas as guidelines que estão presentes aqui, nesses documentos, foram aplicadas à biblioteca, para que você possa facilmente, se você já utiliza uma biblioteca de criptografia que segue essas guidelines, você só troca o import lá em cima, você vai acabar caindo nos mesmos métodos, tendo os mesmos resultados, sendo mais fácil de você experimentar uma biblioteca ou outra para ver qual é que se adequa melhor à sua necessidade. A WolfSSL foi fundada em 2004, a gente tinha uma implementação chamada IASSL, que era feita em C++. Logo, a biblioteca foi reescrita em C puro, em 2006, como C IASSL, que foi essa que eu usei na época na Figos, para colocar na máquina de cartão de crédito. Hoje em dia a gente tem 26 pessoas na equipe, onde 18 são engenheiros de segurança. Estamos espalhados Estados Unidos, Japão, Brasil, Austrália e já contratando mais gente na Europa. E com mais de 2 bilhões de conexões seguras em todo o mundo. Ou seja, a criptografia do MySQL é nossa, a criptografia do Skype é nossa. A gente tem clientes como Apple, Microsoft e por aí vai. Oracle. E obrigado.